Olá, querida comunidade. É uma satisfação poder celebrar com vocês o mês da Bíblia, no impulso da exortação de Paulo. Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Esse será o primeiro de 4 encontros de estudo e de esforço interpretativo sobre a Carta aos Gálatas, tomando o endereço da temática familiar. Nosso trabalho será de olhar e matutar os entornos da carta, no que concerne às relações familiares. Caráter, linguagem, temática e tipos de família. A carta menciona 11 pessoas: Jesus Cristo, Paulo, Pedro, ou Cefas, Tiago, Barnabé, Tito, Abraão, Sara, Agar, Isaac e o filho de Agar. Através de uma análise intra e extra-bíblica, podemos dizer que 4 dessas pessoas, Jesus, Paulo, Barnabé e Tito, não eram casados e nem tiveram filhos. Segundo, Abraão, Sara, Agar e o filho de Agar, Ismael, formaram famílias poligâmicas. Sara compartilhava o marido com outra mulher. Ismael, como seu pai, casou-se 2 vezes. Terceiro, Abraão divorciou-se de Sara. Quarto, Agar seguiu a vida sozinha com o seu pequeno filho. Quinto, Isaac, Pedro e Tiago tiveram um matrimônio tradicional. Essa análise, que vai nas mesmas nuances do teólogo americano Tom Hanks, mostra a diversidade de composição familiar. E isso não é um problema nem teológico e nem moral. Ao contrário, reforça a ênfase da teologia paulina, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Sobre a linguagem de parentalidade, paternidade. Usando a alegoria, Paulo fala de Deus como Pai de Jesus Cristo, a quem não deixou com os mortos, mas que o ressuscitou, e Pai nosso, de quem recebemos a paz e cuja vontade é nos livrar do mal. E Paulo especula: um pai responsável, que cumpre seu compromisso e cuida adequadamente de seus filhos. Quando pequenos, ele dá a lei, mas quando vê que já estão prontos, pede ao seu primogênito para dar a liberdade a esses filhos, agora adultos, pede para dar a adoção filial. E coloca então no coração desses filhos o espírito do seu filho primogênito, o que implica dizer que estes não vão simplesmente reconhecer, chamá-lo de pai. Não, o verbo é crasso, ou seja, esses filhos vão escancarar que ele é Abá, painho. Portanto, uma paternidade caracterizada na educação para a liberdade, uma paternidade ascendente ou uma filiação transcendente. Maternidade. O nosso apóstolo fala sobre a maternidade também em termos alegóricos. Diz: meus filhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. O contexto no qual Paulo faz essa declaração é no momento em que fala da situação que se é criada na comunidade, digamos, aquela situação de engano. E ele exprime a sua lástima, o seu afeto, como a de uma mãe. A imagem da maternidade é realmente surpreendente, seja pela ideia inovadora de um homem que sentiu que é propriamente do feminino, a dor, o parto, mas sobretudo pelo conceito de maternidade que não se limita ao físico, ao ocasional, à dor de parir, e sim a contínua tarefa de formar, ajudar o outro a ser vigoroso. Sobre a irmandade. A carta abunda da palavra irmãos. Paulo chama de irmão os que estavam com ele, a quem ele escreve, os Gálatas, e os seus adversários, os pseudos-irmãos. Todos são seus irmãos.
Ele usa o termo na saudação, no momento da retórica de indignação e de afeto, na argumentação apologética. Enfim, é possível sintetizar que a carta oferece uma compreensão de irmãos não a quem é meu camarada, companheiro, ou quem se tem uma proximidade afetiva ou comunga o mesmo credo, mas, ao nosso parecer, irmão para Paulo tem seu sentido na explicação, quando diz que vocês são filhos, é provado pelo fato de que Deus enviou o Espírito de seu Filho em nossos corações. Portanto, irmão é quem no coração tem o Espírito do Filho, mediante a fé. Outra questão que emerge da carta são as temáticas que diz respeito à questão de gênero e à questão social. Iniciamos pela questão de gênero. Facilmente fica evidenciado que o estopim do problema que emergiu na comunidade da Galácia é a imposição da circuncisão, logo um assunto centralizado nos homens. É bem verdade que mesmo a ideia de paternidade divina também espelha a cultura e a linguagem da época, e não podemos extrair Paulo do seu mundo, e nem tampouco confundi-lo com Jesus Cristo. Entretanto, Paulo, sobre esse problema dos homens, deixa claro que não passa de uma ilusão. Diz: em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. A questão social aparece indiretamente. A carta evidencia uma assimetria injusta entre os Gálatas, as relações entre escravos e livres na comunidade cristã. Por mais que Paulo demonstre ser desfavorável à escravidão, a questão levantada aqui por ele é sobre as relações na comunidade entre pessoas de status diferentes, de camadas sociais significativamente diversas. Faço um exemplo. Assim como existem famílias indígenas, famílias periféricas, famílias de posses, essas são famílias de status diferentes e com suas discrepâncias sociais, mas que podem coincidir em uma comunidade. E é nesse sentido, ao nosso parecer, que Paulo adverte: esse modelo não pode ser reproduzido na comunidade. Além do mais, no caso das pessoas, das famílias escravas, elas eram a porção mais pobre da sociedade, o que implicava dizer a unidade primordial dos seguidores de Jesus Cristo. Passamos às considerações finais. Depois de olharmos como vem apresentado as relações de cunho familiar, consideramos que as tipologias de família, a linguagem das relações parentais, as questões de gênero e os problemas sociais oferecem uma significativa iluminação para as discussões odiernas, visto que existem tantas famílias como as da carta e nascem continuamente outras formas de família. Com base nessas análises, é legítimo afirmarmos que se alguém quer impor um padrão de família para poder seguir Jesus Cristo, servir a igreja, parece estar pregando outro evangelho. A paternidade, a maternidade, a irmandade na linguagem paulina, tal como os frutos do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, etc. Contra essas coisas não há lei. E por fim, Paulo é contundente sobre o status quo que Jesus Cristo dá àqueles imersos nele. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Embora nossa experiência sabe que há sim judeu e grego, escravo e livre, que há homem e mulher e tantas outras dicotomias com padrões excludentes. Mas em Cristo, livres e incentivados por Paulo, somos e seremos uma nova criatura. Somos e seremos família com o Espírito de Cristo.